Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, vocês estão no canal Revelare, eu sou o Beto Ramos, ao meu lado aqui está o Lauro Rodrigues, aqui é um espaço onde nós falamos tudo sobre espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, eu já vou pedindo a você que, por favor, se inscreva no canal, se já for inscrito, convide mais um para estar conosco, se você já é inscrito, já convidou mais um, por favor, nos apoie, se é nosso apoiador, por favor, curta, compartilhe, comente esse vídeo nas suas redes sociais para aumentar o alcance. Eu começo hoje, o nosso programa é gravado, Resenha Espírita. Hoje estamos especialmente Lauro Rodrigues e Beto Ramos. Laurinho, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema interessante, hipnotismo e espiritismo, reflexões. O que nos aguarda, Lauro? Beto, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. Beto, é um assunto interessante, embora pouco falado, mas de uma grandeza, se bem compreendido. Olha, Lauro, eu já quero começar, então, trazendo algumas informações, pedir a gentileza aqui de todos e todas, porque passo a informar a você que a hipnose, segundo a atual definição da Associação Americana de Psicologia, é um estado de consciência que envolve atenção focada, consciência periférica reduzida, caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. É um estado mental ou um tipo de comportamento usualmente induzidos por um processo conhecido como indução hipnótica, o qual é geralmente composto de uma série de instruções preliminares e sugestões. O termo hipnose vem do grego hipnos, igual a sono, mais uma expressão latina que é osis, que é junto, ação ou processo. Então, deve o seu nome ao médico e pesquisador britânico James Bride, que introduziu, pois ele acreditou tratar-se de uma espécie de sono induzido. Quando tal equívoco foi reconhecido, o termo já estava consagrado e permaneceu nos usos científicos e popular. Então é importante que a gente já saiba por aqui, para a nossa conversa, o nosso papo com o querido Lauro Rodrigues, trará informações bastante interessantes, que a hipnose, ela então não se tratará desse sono, desse processo de sono, né? Então é algo um pouco diferente, o Lauro vai nos explicar. Mas é importante que a gente lembre que os dois estados são claramente diferentes. A tecnologia moderna pode comprovar esses estados de várias formas, inclusive pelos achados eletroencefalográficos de ambos os estados, que vão mostrar ondas cerebrais de formas, frequências, padrões distintos para cada caso. O estado hipnótico é também chamado transe hipnótico. Olha, pessoal, eu queria compartilhar com você que vários nomes passam por esse histórico da hipnose. Eu cito, porém, para todos nós, Franz Anton Mesmer, James Bride, James Esdale, Ivan Pavlov, Jean Charcot, Sigmund Freud, Dave Ellman, Milton Erickson e tantos outros. Bom, aqui para nós interessa um pouco o estudo do Franz Anton Mesmer também, porque ele acreditava que existia uma forma magnética ou fluido universal que influenciava a saúde do corpo humano. E a saúde e a doença, segundo Franz Anton Mesmer, seriam frutos de desequilíbrio deste fluido universal. Então ele fez várias experiências com ímãs e buscava, com isso, verificar alterações deste campo, realizando curas. Por volta do ano de 1774, ele vai concluir que os mesmos efeitos podiam ser criados
com o movimento das mãos a uma certa distância, na frente do corpo do paciente, conhecido como fazer passes mesméricos. A palavra mesmerizar se origina, então, do nome de Franz Anton Mesmer e foi intencionalmente utilizada para separar seus utilizadores dos vários fluidos e daquelas teorias magnéticas que eram utilizadas dentro da denominação magnetismo. Eu não vou falar mais sobre magnetismo animal, nem da influência de Antoine Lavoisier, bem como o cientista Benjamin Franklin e outros especialistas da área, porque agora cumpre a gente escutar esse meu querido aqui, que também, para aqueles que não sabem, trabalha com a hipnose. E eu já gostaria de perguntar para você, assim, traduzindo em miúdos, Lauren, qual que é o que a gente pode aí definir mais claramente, numa coisa mais simples de se compreender, a hipnose, esse processo, né? E o que você pode nos informar de relacionarmos hipnose com espiritismo, uma vez que a gente até menciona agora há pouco Franz Anton Mesmer, que é um nome pouco trabalhado no espiritismo, mas que faz toda a diferença conhecer a ciência do magnetismo animal. Tem alguma relação? Sim, Beto, com certeza tem. Veja bem, nós compreendemos, né, através do espiritismo, a relação perispiritual. Quando o indivíduo ele provoca uma ação sobre outro, essa ação ela é através do nosso corpo perispiritual. Através do nosso pensamento, nós criamos onda de vibração no fluido universal, inerente ao globo, né, ao órgão onde nós estamos, e aí a gente vai dar qualidades salutares ou nocivas a esse fluido em direção àquele que nós estamos se relacionando. Bom, então, o que hipnose tem a ver com espiritismo? Mesmer, ele veio acompanhando, né, através de experiências, de pesquisas e da prática, o desenvolvimento dessa ciência do magnetismo e também do sonambulismo. Mesmer compreendeu a ideia da sintonia. Por exemplo, Mesmer, quando ele estava dentro da sua casa, que alguém se aproximava, muitas das vezes, Mesmer conseguia entrar em sintonia com essa pessoa e até dizer antecipadamente quem estava chegando. Isso, ele vai dizer isso no seu livro Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos. Bom, então, é essa relação, sintonia, e que Mesmer veio estudando. Eu não vou me ater aqui na questão do magnetismo, não, mas na questão da sintonia. Na doutrina espírita, então, os espíritos vindos esclarecer a Kardec, que a ação da obsessão, ela se dá por influência também do pensamento, como, na verdade, o pensamento é a base de tudo, como vai dizer Kardec no Livro dos Médiuns. Então, quando entramos em sintonia com alguém, aí a gente vai relacionar Mesmer e espiritismo agora. Quando nós entramos em sintonia com alguém, nós estamos entrando em sintonia pelo pensamento. Então, estamos provocando uma ação em alguém e vice-versa. Ou em um grupo, né? Também pode ocorrer essa sintonia, né, de várias pessoas. Trazendo para a hipnose, Beto e a todos que estão nos ouvindo, a hipnose também, ela tem esse caráter de provocar um bem-estar. Porque, veja bem, nós vamos sair do campo somente da matéria, né? Porque a hipnose vai trabalhar somente o homem material, o homem humano, enquanto que o espiritismo vai trabalhar o homem humano e o homem espiritual. Esse ser triplo, né? Alma, perispírito e corpo físico. Na hipnose, então, quando nós estamos atuando sobre um indivíduo, compreendendo a ação do perispírito sobre um outro indivíduo,
sobre um outro perispírito, obviamente que essa pessoa, naturalmente, ela vai se sentir bem. Porque, assim, como vai dizer Kardec no Livro dos Médiuns, se o magnetizador está com desejo ardente de fazer o bem, quase sempre ele está sendo acompanhado por um bom espírito que se interessa por ambos, pelo magnetizador e pelo magnetizado. Levando em consideração, então, a fala de Jesus, onde estiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então, quando o hipnotizador, ele está no desejo de fazer o bem, aquele que foi buscar a terapia pela hipnose, está com a vontade firme no propósito de se melhorar, com certeza tem um bom espírito ali nos assessorando, nos auxiliando nesse processo. Então, eu estou aliando aqui a hipnose, o desejo de fazer o bem, com o espiritismo. Então, veja bem, vamos pegar. Mesmer usou a teoria da sintonia. Espiritismo vem e nos traz a teoria da sintonia. A hipnose vem e nos explica que por uma sintonia, pelo que nós vamos chamar de empatia, né, de rapport, a gente cria essa sintonia também com o sujeito ou com o indivíduo no qual a gente vai hipnotizar. Então, a princípio, acredito que isso deve contribuir para a gente trocar uma ideia. Perfeito, Lauro. Então, eu perguntaria a você o seguinte: você deu um panorama inicial aí para nós, mas quando você fala em empatia, né, essa questão de fazer o bem, da questão daquele que tem o desejo no bem, fica parecendo que se a pessoa que vai ser hipnotizada e o seu hipnotizador ali para entrar em sintonia, há o pré-requisito do desejo no bem. E eu perguntaria, então eu entro numa livraria e não estou interessado, por exemplo, numa revista, numa história em quadrinho, qualquer coisa, ou numa enciclopédia, mas ali por algum motivo ou outro, algo que eu não quero, aquele indivíduo, de repente, ele consegue fazer com que eu leve esse livro embora, eu chego em casa e falo, não sei por que eu comprei isso. Né? Então a pergunta que eu faço aqui para você é assim, como é que é esse processo? É só desejo no bem ou pode haver um outro aspecto de acesso a mim? Como é que se dá esse processo de suscetibilidade? Como que se dá, de fato, essa ação da hipnose no indivíduo aí? Boa pergunta, Beto. Só quero esclarecer, né, que quando nós estamos no desejo ardente de fazer o bem, eu estou aqui me referindo quando vamos de encontro a alguém num tratamento, por exemplo, né, numa terapia, no magnetismo, quando nós vamos magnetizar aquela pessoa que está enferma, é o desejo, né, ardente do bem. Quando nós vamos conversar com alguém que está em desequilíbrio, em qualquer lugar que nós estivermos, que espiritismo se faz em qualquer lugar, né, o desejo do bem, fazer o bem em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, sempre que nós atuamos com esse sentimento de bem, do bem, nós estamos sendo ali assessorados, estamos sendo cercados por espíritos que querem nos auxiliar. Isso, conhecendo a doutrina espírita, a partir do momento que nós tivemos essas informações, não dá mais para aceitar que existe somente o magnetismo humano. Aí eu vou voltar um pouquinho no magnetismo, só para a gente conversar isso. O magnetismo humano, ele era compreendido de uma forma até antes, até no momento da doutrina espírita. Então, tinha os magnetizadores materialistas, e com o surgimento do espiritismo, houve aquele grupo de magnetizadores espiritualistas. Esses magnetizadores espiritualistas começaram a compreender que todas as vezes que a gente vai magnetizar alguém, nós entramos em prece, nós estamos com desejo do bem, nós não estamos sós mais. Não estamos somente eu e o meu paciente ou aquele que vai ser magnetizado. Tem um ser invisível ou seres invisíveis que vão nos auxiliar nesse processo. Então, com a doutrina dos espíritos, com o espiritismo, já não dá mais para falar que existe somente o magnetismo humano. Kardec vai dizer, né, que é o magnetismo humano, o magnetismo espiritual e o magnetismo misto. Então, com a doutrina dos espíritos, nós estamos falando de magnetismo misto, o humano
e o espiritual quando há ação do encarnado sobre o encarnado. Beleza. Pensando nisso, na hipnose, o processo é o mesmo. É o desejo de fazer o bem? Então, nós estamos ali sendo acompanhados por bons espíritos. Ou, né, agora vamos também levar para o lado contrário. Se nós estamos no desejo também de fazer o mal, também estamos sendo bem acompanhados por espíritos nessa mesma condição. A regra, ela leva para os dois lados. Sobre a sua pergunta, eu vou fazer uma pergunta e vou responder. Há pessoas que não são hipnotizadas? Não. Todos nós somos hipnotizáveis. Somos hipnotizáveis a todo momento pelas informações que chegam via TV, pelas informações via internet, pelo smartphone, por um tablet, enfim, qualquer aparelho que traga informações para nós. Somos hipnotizáveis com as propagandas em outdoor, somos hipnotizados pelas propagandas nas lojas, somos hipnotizáveis por um diálogo com uma pessoa que quer nos vender alguma coisa, e muitas das vezes essa pessoa nem sabe que ela faz uso das palavras que pode me tornar suscetível a comprar dela algo que talvez eu nem queira comprar. E isso, gente, a todos vocês que estão nos ouvindo, quem de vocês já não presenciou ou já não vivenciou algo semelhante a isso que eu estou falando? Quem de vocês, em determinado momento, não entrou em uma loja com a ideia de comprar determinado objeto somente e saiu com outros objetos mais? Me recordo uma vez aqui, a Cleide e eu, já há uns anos, bons anos atrás, entramos numa determinada loja de uma operadora para ela colocar, na época, ela ia colocar créditos no celular dela. Somente isso. Saímos de lá com um aparelho, um iPhone 4S, na época, que era o top da Apple, na época, o iPhone. O vendedor, ele foi tão persuasivo que só dele nos mostrar o aparelho, mostrar os benefícios do aparelho, ele acabou fazendo com que nós comprássemos esse aparelho e não tínhamos nenhuma ideia em comprar esse aparelho, não fomos com esse objetivo, né? Então, todos nós somos hipnotizados? Sim. A ideia é você entra numa loja para comprar, para somente olhar. E, de repente, você sai de lá com um livro, por exemplo, de receitas, e você nem cozinhar, você não cozinha. Aí você fala, para que eu fui comprar isso? Com certeza, a pessoa usou as palavras certas, te pegou no momento em que você estava suscetível a essas palavras, a esse poder de convencimento, e você acabou comprando isso inconscientemente, sem sequer refletir se aquilo seria necessário. Isso é um processo hipnótico. E depois a gente vai levar isso para o campo mais profundo do espiritismo, no caso da obsessão. Perfeito, Lauro. E eu quero lembrar que aqui nós estamos, então, com os exemplos, com as questões abordadas pelo Lauro, para mostrar que não é um estado de sono profundo, né? Que é, na verdade, uma conversa aí de mente para mente, né? E de suscetibilidade de várias situações. Eu penso que o Lauro está dizendo para mim que aquele famoso deambuonomano, no seu famoso O Cérebro Imperfeito, então ele está coberto de razão. Nós temos, por conta das nossas imperfeições cerebrais, essa gama de suscetibilidade às informações que talvez não as processamos corretamente, né? Então tem várias questões aí. Mas, como aí daria um seminário, e nós falaremos dessas e de outras questões em outros encontros, eu quero, então, focar na parte dos benefícios. E aqui, eu queria abrir um parêntese, caso você queira comentar, não é incomum chegarmos em alguns lugares e falarmos, por exemplo, sobre espiritismo e a pessoa dizer assim, isso não tem nada a ver com... falarmos sobre hipnose, melhor dizendo, e a pessoa falar assim, isso não tem nada a ver com espiritismo. Aliás, né, com a doutrina espírita, muita coisa não tem nada a ver. Mas a gente também lembra da questão 540 de O Livro dos Espíritos, né? Tudo se encadeia e o universo. Então não dá para compartimentalizar, para departamentalizar, para separar, né?
Isso a gente até faz porque o nosso cérebro busca a organização. Mas, na prática, o mundo é meio que desorganizado, né? As informações vêm de uma vez só. Então, nós aqui não estamos dizendo que espiritismo e hipnotismo são ciências gêmeas, co-irmãs, nada. Nós queremos aqui usar o conhecimento acerca do hipnotismo para a gente poder sugerir para o nosso cérebro mecanismos de defesa naquilo que o Lauro vai desenvolver conosco. Então, eu perguntaria, e abrindo a oportunidade para você, inclusive, comentar do que eu falei, mas eu quero saber, para a vertente do benefício, quais são os benefícios da hipnose nos vários processos, né? Pessoa que está aí com depressão, pessoa que tem essa ou aquela enfermidade, enfim, né? Quais são os benefícios, quando é indicado a gente buscar aí o tratamento, aquelas questões de colocar-se propenso para o tratamento ou não. Então, me diga aí tudo a respeito de hipnose no sentido terapêutico. Bom, Beto, a hipnose como terapia, ela é uma ferramenta poderosa na mão daquele que sabe usar, né? Hipnotizar é simples. Hipnotizar, basta você assistir alguns vídeos no YouTube, daqui a pouco você está hipnotizando, isso é fato. Agora, aplicar essa hipnose, né, de uma forma terapêutica, já necessita de um pouco mais de estudo, né? Veja bem, há casos e casos, e vocês podem buscar isso aí no YouTube, e vocês vão encontrar uma enxurrada de informações de hipnoses que mudaram vidas de pessoas. Pessoas que tinham traumas, que esse trauma regia a vida dessa pessoa, trazendo grandes estragos na vida da pessoa e que ela nem se dava conta. Por exemplo, o pânico, a fobia, o medo, a depressão, pessoas que têm o tal da procrastinação, né? Que é a pessoa que vai adiando, tudo isso tem uma causa. E na hipnose, muitas das vezes, Beto e companheiros e companheiras, na hipnose, essa ferramenta, ela vai dar um novo rumo, ela vai ressignificar a vida dessa pessoa. Agora, quando eu falo ressignificar, sempre eu vou usar algo junto, que é a vontade da pessoa, o querer. Não adianta, hipnotista nenhum faz milagres, né? O hipnólogo nada mais é que ele vai conduzir a pessoa a um estado de relaxamento mental, ele vai baixar o seu fator crítico, o seu consciente, para que a partir daí ele receba as sugestões que o hipnólogo ou hipnotista está sugerindo a ele para dar um novo curso à vida dele. Mas tudo isso ele tem que querer. Por exemplo, se você, Beto, ou alguém me perguntar, Lauro, uma pessoa que quer parar de fumar, a hipnose ajuda? Eu respondo para você, sim. Mas veja bem, a pessoa tem que querer parar de fumar. A hipnose vai ser somente um recurso para soerguer a vontade ainda mais dessa pessoa, tá? Então, eu hipnotizo alguém? Não, a pessoa se hipnotiza. Eu vou dizer assim, usar esse termo, eu sou só o GPS, que eu vou conduzindo a pessoa a caminhos que ela vai se permitindo entrar no estado de transe, ou hipnose, ou hipnótico. Então, a hipnose como terapia, ela é um aliado grandioso para psicólogos, para psiquiatras, pessoas que estão tratando de depressão e de outros casos, como eu citei aqui. A hipnose, aliada ao tratamento com psiquiatras, com psicólogos, é poderosíssimo. Ajuda muito, né, nesse processo. Lembrando que não estou dizendo aqui para a pessoa deixar de continuar o seu tratamento com psicólogos nem com psiquiatras, mas sim buscar mais esse recurso, que ele é natural, que é um tratamento, é uma terapia que só traz benefícios. Lauro,
Contraindicação tem para a questão do processo aí da hipnose? Você está falando aí da vontade. Quando você fala em soerguer a vontade, eu me lembro tanto da questão do passe, né? E eu me lembro também daquelas explicações que o próprio André Luiz, lá na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 15 da segunda parte, que ele fala que o passe, na verdade, é o encontro de pensamento com o pensamento daquele outro que é, vamos chamar ele de paciente nesse momento, e que é para soerguer a vontade do outro, ou seja, você vai na prática guiar a vontade. Então, eu estou pensando em duas coisas. Se o passe é para que eu entre em contato com o pensamento do meu irmão, para soerguer a vontade e ele querer aquela autocura, e aí ele mandar as informações para suas células ali, que estão com as lesões, né, enfim, nas enfermidades, e ele então vai dar os comandos corretos para fins de, então, sair do estado de enfermidade para o estado de saúde, né? Pergunto a você se existe uma contraindicação e se eu estou correto nessa ideia, porque me lembra o passe, me lembra essa obra desse benfeitor espiritual aí, né, que transmitiu essa mensagem pela psicografia do Chico Xavier, se é isso mesmo, se a gente está no caminho correto, porque fala-se muito em passe, fluidismo, átomo saindo, energia, uma série de coisas aí, e que me suscita algumas dúvidas, às vezes, a respeito da compreensão do processo. Muito bom e bem lembrado, Beto. É isso mesmo, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, quando a gente entrar na ação de espírito, né? No caso da obsessão ou no caso de um espírito bom, né? A ação destes sobre o encarnado ou desencarnado. Beto, na hipnose, eu só posso dizer para você, na pior das hipóteses, se a hipnose não der resultado nenhum, ela sempre vai fazer bem. A pessoa vai sair, no caso, quem vai buscar numa clínica, né, numa terapia pela hipnose, no hipnólogo, ela vai sair da clínica se sentindo bem. Na pior das hipóteses, ela fala assim, olha, não resolveu o meu problema, mas eu estou me sentindo bem, porque é essa ação, né, que nós, dentro da doutrina espírita, vai compreender que é uma ação do desejo do bem sobre o outro e que vai causar um bem-estar a ele. A hipnose só traz benefícios. Ela não tem contraindicação de maneira alguma. E quero só destacar uma coisa aqui, para quem tem algumas dúvidas sobre a hipnose. Quando a pessoa está no estado de hipnose, de transe, ela não vai para lugar nenhum, ela não vai fazer nada que ela não queira, ela não vai dizer nada que não queira. Ela simplesmente está com o seu fator crítico, o seu fator consciencial mais baixo. Ou seja, ela está mais suscetível a receber sugestões. Só isso. Mas a qualquer momento, Beto, companheiros e companheiras, a pessoa, a qualquer momento, simplesmente ela vai abrir os olhos e dizer, não, eu não quero mais isso, e parou por aqui. Porque é a pessoa que vai se hipnotizar e a pessoa que vai sair dessa situação. Aqui a gente tem uma questão para lembrar, né? No estado consciencial e também no comportamento. E a pessoa se sujeita a essa mudança de estado de consciência e a mudança de comportamento. Então, ela se permite. É uma viagem. E é uma viagem consciente, porque o indivíduo depois, ele se recorda, né? Eu perguntaria para você, e antes da gente entrar e fazer o fecho aqui, né? A hipnose, ela transforma a vida? É transformadora? Mas, Beto, essa pergunta, ela é cabível, porque sim, transforma. Eu vou relatar rápido uma história que aconteceu comigo, com uma criança de 11 para 12 anos, talvez até menos, 10 para 11 anos, e que essa criança com problemas de respiratório, então sempre precisava ir para o pronto-socorro, para aqui Uberaba, no AI, né, para tomar a injeção, tomar aquelas as injeções para combater aquela crise respiratória. E esse menino, ele tinha medo excessivo de agulhas, a ponto da mãe dele me dizer
que precisava, que chegou a precisar, e ele é um menino miudinho, pequenininho, gastaram até, precisar de 5 pessoas para segurá-lo, porque ele esperneava e dava abraçada para tudo quanto era lado, e precisava das pessoas firmar. Então, era um sofrimento para a mãe, era um sofrimento para o pai, para a irmãzinha menor, e principalmente para ele. Esse menino chegou até mim nessa condição, e nós fizemos, Beto, somente uma sessão. E depois, já isso foi em novembro do ano passado, fez um ano. Olha, Beto, a mãe dele agora recentemente me mandou um áudio que eu fiquei muito feliz, porque ela falou assim, Lauro, o Vinícius está tomando injeção agora, essa injeção vai ajudar ele a diminuir as crises de asma, é um tratamento que ele está fazendo. Mas, a princípio, ele tem que tomar 2 injeções por mês, uma de 15 em 15 dias, para depois, um período de tempo, começar a tomar de 30 em 30 dias, e depois, assim, sucessivamente, até não haver mais necessidade de tomar as injeções. E ela falou assim, chorando, Beto, que me deixou muito emocionado e feliz, foi isso. Ela falou assim, Beto, Lauro, eu vi o meu filho deitado para tomar injeção, e eu perguntei para ele, Vinícius, e agora? Ele falou, mãe, estou tranquilo. E ele tomou a injeção como se nada nunca tivesse acontecido na vida dele, como se ele nunca tivesse tido medo, uma fobia da agulha, né? Então, a transformação que houve na vida desse garoto, a transformação na vida desses pais, da irmãzinha, que a irmãzinha começou a desenvolver trauma, porque ela lembrava do irmão chorando, Beto, naqueles momentos ali no hospital, ela entrava em agonia, a ponto dela não querer ir junto mais para não ver o irmão sofrendo como sofria. E sem contar a questão da depressão, a questão, né, de tantas outras coisas que eu particularmente não presenciei, mas não vivenciei, mas tenho relatos, testemunhos de pessoas que vivenciaram e que a hipnose transformou a vida dessas pessoas. Beto, você falou uma coisa muito interessante. A palavra, o verbo, a conversação. O David Elman, por exemplo, ele fazia a indução dele era toda conversacional. Ele ia induzindo a pessoa pela conversa, né? E dentro disso se elaborou tantas técnicas, que há a técnica da hipnose conversacional, que a pessoa vai conversando com você, vai te induzindo, daqui a pouco você está fazendo ou falando coisas que ela quer que você fale ou faça. Somente conversando. E você está lúcido, você não está no estado de transe, somente pelas palavras corretas no momento certo. Então, transforma vidas. Claro que precisa sempre do esforço, do querer da pessoa, da vontade, né? Mas transforma. E a gente precisa se lembrar que tudo que traz qualidade de vida, porque você não prometeu curar ninguém da asma, né? Não houve o problema da cura da doença, etc. Mas houve um processo em que se possibilitou a melhora da condição de vida. Você imagina quanto melhorou na relação dessa família dele não ser violento com outros, não sofrer violências. Que bacana. Eu estou adorando conhecer esse processo que para mim, eu ouvi dizer, vi alguma coisa, e aqui próximo com você está sendo muito rico o encontro aqui, estou aprendendo bastante. Para a gente fechar, seria o quinto aqui, eixo, né? Que é para a gente falar, que seria a questão da ação dos espíritos, se a gente poderia correlacionar. E eu digo porque essa questão da ação dos espíritos. Existe uma obra mediúnica, que não vou citar qual, até para não induzir essa ou aquela vertente, mas é de um espírito, pela psicografia de um determinado médium, que conta a vida no mundo espiritual, relacionando com espíritos que tinham interesse nos encarnados e que passavam a promover ação sobre eles semelhante a algumas coisas que você mencionou aqui para nós, com relação a sugestões, etc. A pergunta que eu quero fazer é essa. Eu posso considerar que essa ação desses espíritos foram semelhantes à hipnose? E se lá atrás se falou assim que a ação
da hipnose no indivíduo, ela tanto pode ser pela vertente boa, quanto pela vertente da maldade, que vai depender, vai ser da sintonia aí entre esses indivíduos, né? Tem o processo do benefício, etc. Você falou que toda vez que nós temos a questão do passe, Kardec introduziu o elemento espiritual, então nós vamos construindo uma ideia, e a minha pergunta é essa: a ação dos espíritos é semelhante à hipnose? Como é que fica isso, Laurim? Me conta tudo. Beto, né, só para reforçar, e para a gente te responder, se na hipnose, o hipnotizador, ele vai ressignificar algo que a pessoa tem, um trauma, algo que está angustiando a sua vida, existe, então, aí uma sintonia de ideias. Então, ressignificar nada mais é que eu promovo uma sugestão para alguém, e esse alguém aceita essa sugestão, modificando algo que estava atrapalhando a sua vida. Está aí a sugestão. Se todos nós somos sugestionáveis, e quando muitos de nós podemos comprar algo que a gente nem estava pretendendo comprar, porque a pessoa usou, muitas das vezes, até inconscientemente, palavras certas, que acabou nos convencendo, imagine isso no mundo dos espíritos. Imagine agora, vamos pegar um hipnotista que desencarna agora, e no mundo dos espíritos ele leva esse conhecimento para com ele. Ele vai conseguir usar essa ação. Lembrando que, mais uma vez, dentro da doutrina espírita, a ação de um indivíduo sobre o outro é pelo pensamento, é o perispírito, é o fluido perispiritual agindo sobre o perispírito do outro indivíduo. Pensamento, sintonia. Então, é semelhante uma hipnose? Sim, é semelhante. Quando nós estamos num passe, por exemplo, no magnetismo animal, nós, encarnados, estamos entrando em sintonia. No mundo espiritual, o espírito que está ali nos auxiliando está entrando em sintonia. O obsessor, quando ele se aproxima de alguém que ele encontrou uma brecha, uma fraqueza, ele vai usar essa fraqueza para criar uma sintonia em cima dessa fraqueza. Agora vamos lembrar aqui de uma live que nós fizemos sobre o mustanguismo, que os espíritos usaram uma brecha em Mustang. Qual que era a brecha? Vaidade. E a partir dali, por um encadeamento de sugestões, levou ele à fascinação. A fascinação. E isso acontece frequentemente conosco, né? Kardec vai tratar de 3 situações, eu não vou dizer aqui a possessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Todos eles são processos aonde o espírito sugestiona e nós aceitamos. Da mesma forma, se é um espírito bom, ele vai sugestionar algo para que a gente possa mudar o nosso padrão vibratório, o nosso pensamento, o nosso sentimento, e vai atuar sobre o nosso perispírito e, finalmente, sobre o nosso corpo físico. É semelhante à hipnose? Sim. Eu não vou dizer hipnose, que seria muita pretensão da minha parte, mas, assim, muito provavelmente, o processo é o mesmo, porque se é pensamento a pensamento, é sintonia, e se na hipnose é a sintonia, obviamente, então, a gente vai entender que o processo é muito semelhante. Beto, e o que eu quero dizer aqui a todos, veja bem, no mundo dos espíritos, quando a gente deixa o nosso corpo físico e se vê no mundo dos espíritos, nós estamos, então, entre espíritos, é claro, encarnados e desencarnados, e vamos lembrar de uma frase de Jesus: sim, sim, não, não. Quando a gente leva culpa, medo, raiva para conosco, né, como uma emoção, obviamente que, e se a gente encontrar espíritos que querem se aproveitar disso, eles vão nos sugestionar tudo isso contra nós. Por exemplo, o medo, a raiva, a tristeza, qualquer coisa que ele encontre de fraqueza em nós,
ele vai usar isso contra nós mesmos. Nós vamos ser, entre aspas, escravos dele por essa questão de sugestão, né? Que é a obsessão. Então, o porquê que eu estou dizendo isso? A partir de agora, né, conhecendo todo esse processo, sempre é bom a gente ter duas firmezas quando a gente vai dar uma resposta. Sim ou não. Primeiramente, determinada pessoa me faz uma determinada proposta. Então, meditar sobre isso, fazer uma reflexão sobre essa proposta e dizer sim, porque realmente eu estou consciente daquilo que eu quero fazer, ou dizer não, porque aquilo, no momento, não é o que eu quero, não é o que realmente eu pretendo. Porque a gente precisa treinar esse sim ou não, usar isso consciente, agora, enquanto encarnado. Porque quando a gente receber sugestões, Beto, companheiros e companheiras, sugestões para que a gente possa caminhar para um equívoco, a gente vai ter o discernimento de quando aquela voz lá no nosso íntimo nos sugestionar um equívoco, a gente vai dizer não, porque a gente meditou, fez uma reflexão sobre, usou a razão e disse, não, isso eu não vou fazer, isso eu não quero para mim, isso eu não vou causar para o meu próximo. No mundo dos espíritos, então, entre desencarnado, o processo também é o mesmo. Se eu já exercitei esse mecanismo aqui, de usar a razão, usar o sim no momento certo, não no momento certo, no mundo dos espíritos eu vou ter essa força. Mesmo eu levando comigo culpa, se eu me deparar com alguém que queira usar isso contra mim, e eu usar a razão, eu vou dizer, não, isso não quero, e ponto final. Porque é o único meio da gente sair do processo da obsessão, da sugestão, quando ela é nociva, é pela razão. E da mesma forma, quando ela é benéfica, é claro que é pela razão, né? A gente pode muito bem não querer ouvir o nosso bom espírito nos ajudar e por um simples fator, não meditar sobre, não usar a razão sobre aquilo que está sendo sugestionado a nós. Ô, Lauro, então a gente ia terminar, mas só que quando você cita essas coisas aí, eu acho que não dá para a gente deixar para depois, a gente precisa falar agora. Pelo que eu entendi, a gente usa mal a nossa autonomia e o nosso livre-arbítrio. A gente tem o direito de escolher, mas escolhe mal e usa esse arbítrio que tem muito mal. Então, a ideia de condicionar a bons hábitos, e o primeiro deles é a escolha de fato, ou seja, sou eu mesmo que estou escolhendo? Não sou eu que estou escolhendo? Então, eu te perguntaria para a gente, então, amarrar agora. Além dessa questão do sim e do não, o que é possível fazer dentro da sua experiência com o hipnotismo para que eu, por exemplo, comece a refletir melhor se a decisão é minha, se a sugestão é minha, se a sugestão é exterior, se eu de fato quero aquilo, se eu não quero? Tem alguma maneira de a gente já começar a trabalhar isso? Porque, obviamente, a gente precisa de imagem, né, daquela questão do mapa mental das imagens, a gente precisa do relaxamento para poder enxergar uma imagem do objetivo, de algo que a gente queira de mudança de vida, e a gente também tem que meditar. Esse processo, primeiramente, ele é muito difícil, até a gente tomar as rédeas disso. Mas imagina, eu converso com todos os bilhões, trilhões de células do meu corpo e nem me dou conta disso mais. Porque à medida que eu, como espírito, eu fui desenvolvendo o controle desses princípios inteligentes que vão me servir quando eu constituo um corpo físico, por exemplo. Então, eu queria saber de você acerca dessa questão da autonomia, do livre-arbítrio, do que a gente pode usar de estratégia para começar a se descondicionar de alguns hábitos, nos condicionar a melhores, e se tem alguma forma, inclusive a gente buscar no espiritismo mesmo, de detectar quando o pensamento é meu, quando não é, se isso é possível, e se eu estou num caminho certo, ou se eu entendi mal quando você faz o fecho aí, porque me lembrou autonomia, me lembrou o mau uso dela, né? Então, Beto, a primeira questão sempre o primeiro pensamento é o nosso. Os espíritos vão dizer isso para nós. Então, quando chega um pensamento para nós, é o nosso. Então, se o pensamento não é bom, não vamos ficar preocupados se isso está vindo exterior ou não, é nosso.
Então, agora, Beto, entra a questão da razão. É o conheça-te a ti mesmo. Você quer ver só uma coisa? Em neurociência, a palavra vontade é muito complicada. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu vou falar assim, Beto, você precisa ter vontade de parar de comer, vontade de deixar de comer doce, porque doce está te fazendo mal. Veja bem, é muito difícil essa palavra vontade ser bem compreendida, porque se eu perguntar assim, Beto, qual que é a sua vontade agora? Usando doce como analogia. Você vai falar assim, a minha vontade é comer doce, porque realmente é o que você gosta. Então, na hipnose, por exemplo, nas conversas que nós temos, a gente não usa a palavra vontade, porque a vontade vai nos remeter àquilo que a pessoa gosta. E a gente quer tirar a pessoa daquele gostar que está fazendo mal a ela. Não sei se você está me compreendendo, se vocês estão me compreendendo. Então, a gente usa duas coisas: foco, comprometimento. Porque a minha vontade... Laura, você tem vontade de fazer corrida? Não, a minha vontade é ficar no sofá assistindo filme. Mas aí, eu tenho foco. O foco é estar bem fisicamente. Estar bem com a saúde. Aí, o meu foco, o meu comprometimento é: eu preciso fazer caminhadas, eu preciso fazer corrida. Então, eu vou deixar a minha zona de conforto para isso. Partindo dessa ideia, todas as vezes que uma emoção, e veja, a emoção ela é fisiológica. A gente não consegue falar assim, eu não vou sentir raiva. Isso não tem como. A emoção é fisiológica, ela é inconsciente, ela acontece. Mas é como eu lido com a emoção. Então, agora entra aí a razão. O foco e o comprometimento. Qual que é o meu foco? O meu foco é sempre estar agindo no certo, no caminho certo, no bem. Qual que é o meu comprometimento? O meu comprometimento é com a minha paz interior. O meu comprometimento é com aquela felicidade íntima que eu vou sentindo à medida em que eu vou exercitando o bem. Então, quando vem um pensamento que me leva para um caminho distorcido, equivocado, primeira coisa é buscar a razão. Foco, comprometimento. Porque se aquele pensamento, ele me induz, e esse pensamento é persistente, é porque a minha vontade é para ir para esse caminho. Então, agora eu tenho que ter foco. O foco é o desejo do bem. O comprometimento é aquela felicidade íntima no qual eu vou sentir quando eu atuo nesse bem. Então, em neurociência, essa é a ideia da vontade. Eu acredito que isso também deve responder bem a essa ideia. Todas as vezes que a emoção vier, seja ela o medo, a raiva, a tristeza, a gente fazer essa meditação, Beto, companheiros, companheiras. Olha, que benefício que isso está trazendo para mim. Qual é o mecanismo que eu posso usar? É o foco e o comprometimento. É o meu bem-estar. É o meu querer sair da situação em que eu me coloquei. Então, isso já é um processo de auto-hipnose. Para nós encerrarmos aqui e buscando subsidiar a fala do Lauro com relação à vontade, que ela é bem complexa mesmo, que a gente relaciona a vontade com querer, e a vontade é a vontade de querer, desejo, né? Então tem várias coisas. Então eu queria lembrar aqui, na obra Pensamento e Vida, o Emmanuel compara a mente humana, né? Dizendo assim, como consciência lúcida, né? Um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí ele vai dizer assim, departamento do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. Tem outros também, mas esses 4 principais aí. Ele vai dizer, acima deles está a vontade, que gerencia quando ela é esclarecida e vigilante. E aí ela governa todos os setores da ação mental. Então, certa vez, tem um outro momento aqui nessa obra, que ele compara a vontade como um botão de liga e desliga. Então, é pela vontade que você vai acionar muita coisa, né? Então, é bem pertinente essa questão aí. Eu queria que você fizesse o encerramento para nós aí, Laurinho. Se tiver mais alguma coisa para colocar, eu estou satisfeito, aprendi demais, espero que todos tenham gostado aí desse encontro. De cá, já vou me despedindo de vocês, foi mais um momento interessante aqui de resenha espírita, e eu tive aqui ao meu lado com o Lauro Rodrigues, que vai fazer o encerramento aí desse tema, hipnotismo, espiritismo, onde nós buscamos fazer reflexões aqui. Está contigo, Laurinho.
Beto, Kardec vai dizer para nós que são 3 atributos do espírito, que é o pensamento, a inteligência e a vontade. Mas que sem esse último, a vontade, os outros 2 praticamente são nulos. Então, nós somos regidos, né, somos espíritos que estão em movimento. O espírito está em movimento. O corpo cansa, o corpo fadiga, o corpo precisa de repouso. O espírito não. O espírito está em movimento, ele está sempre nessa constante movimentação, porque faz parte, né, nós estamos em sintonia constante com o universo. Aí, então, a nossa vontade, tem que ser uma vontade refletida, raciocinada. Porque, veja bem, como eu disse, se a minha vontade ela não for forte para mudar a minha vida em relação a algo que eu estou fazendo que não está sendo bom, essa vontade ela tem que sobrepor aquela vontade que está me causando mal. Então, vocês vejam que tem um paradoxo aí. Uma vontade negativa e uma vontade positiva. Por isso que, na neurociência, eles usam o termo do foco e comprometimento, objetivo. Porque nós temos uma vontade negativa e aquela vontade que muitas vezes nos falta, que é a verdadeira vontade de nos superar. Talvez, eu acredito que isso que Emmanuel, né, nessa mensagem que você leu, Beto, vai dizer isso, né? Nós precisamos firmemente dessa vontade, porque sem essa vontade nós somos espíritos muito passivos. E, na verdade, Deus quer que nós sejamos ativos, sejamos fortes no universo, agindo de forma autônoma, buscando a felicidade dos outros, porque a felicidade dos outros é a nossa felicidade. A consciência de si mesmo vai trazer cada vez mais a nos colocar no caminho da meditação, da reflexão, dos porquês. E quando nós encontramos esses porquês, fazemos essas perguntas certas e vamos buscar as respostas certas, a gente vai começar a falar não para sugestões aqui já da vida material, né, das coisas que nos envolvem, que muitas das vezes nos traz as preocupações, e essas preocupações vai gerar uma ansiedade desequilibrada, e essa ansiedade desequilibrada vai nos tirar o sono, vai nos gerar depressão e fobias e tantos outros malefícios. E quando nós estivermos, então, em definitivo, no mundo dos espíritos, sem esse corpo, obviamente que lá também nós vamos gerenciar essa vontade com muito mais dinâmica. Falando não para aqueles que querem nos controlar, porque nós agora estamos usando a vontade racional, a vontade decidida. É no caminho do bem que eu quero seguir. E se eu errei em algo que eu fiz, é porque eu não sabia o que estava fazendo. E quem não sabe o que está fazendo, não tem que alimentar culpa e tirar disso um aprendizado. E aquele que errou consciente, não se preocupar, porque ele terá outra oportunidade de fazer melhor e também não ficar alimentando culpa. Simplesmente meditar sobre esse erro, fazer uma reflexão sobre aquilo que ele se equivocou, dar um novo rumo à sua vida e não ficar preso à culpa, porque culpa vai gerar tristeza, medo, vai gerar tantas coisas negativas que quando nós encarnarmos novamente, vamos trazer isso inconscientemente e isso vai atuar sobre o nosso corpo psicossomático, trazendo tantos danos que talvez vai levar até encarnações para que a gente consiga reverter esse processo. Então, a partir de agora, quem está aqui nos assistindo, medite sobre isso. O errar é humano, não há por que ficar se culpando, porque quando nós nos culpamos, nós estamos nos auto-hipnotizando. E aí, cada vez mais, nós vamos nos colocar num estado de tristeza que a gente, muitas das vezes, não consegue sair tão fácil. Vai precisar daquela vontade que nós estávamos falando agora há pouco. A vontade firme de nos superar. Tá certo? Gente, a todos, mais uma vez, e a todas, muito obrigado por estar aqui conosco, nos assistindo. Quero agradecer também ao Beto, ao canal Revelare. E, para lembrar, quem está assistindo esse vídeo, por favor, curtam, compartilhem, comentem, convide mais um para
se inscrever no canal, e aqueles que ainda não são membros, se puderem e quiserem, fiquem à vontade para contribuir, para que o canal cada vez mais cresça e possa levar a mensagem que edifica a humanidade. Muita paz e muita luz a todos. Gratidão.